Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Hoje nós vamos voltar a falar de mitos e verdades sobre as eleições. Quem nunca teve uma dúvida ou ficou em dúvida quando recebeu uma fake news relativa a esse tema? Até mesmo pessoas instruídas têm dúvidas sobre como a Justiça Eleitoral contabiliza os votos. Será que se a maioria das pessoas votarem nulo ou votarem em branco, a Justiça Eleitoral terá mesmo que anular uma eleição? É comum a gente receber notícias, informações pelo WhatsApp e ficar em dúvida se são verdadeiras ou se são falsas. Sobre esse assunto, para esclarecer essas dúvidas, a gente recebe em nosso estúdio hoje o diretor-geral do TRE de Mato Grosso, Nilson Fernando Gomes Bezerra. Nilson, obrigada pela sua participação mais uma vez, prestando relevante serviço, à sociedade aqui no Cidadania em Debate. Eu que agradeço, espero poder colaborar com a verdade. Nilson, vamos começar pela notícia que circula toda a eleição nas mídias sociais, né? Antes de existir o WhatsApp, circulava por outros meios, mas toda eleição as pessoas dizem assim, olha, as opções que estão aí não são boas, se vamos votar todo mundo em branco, ou vamos votar todo mundo nulo, ou vamos deixar de comparecer às urnas, e aí a Justiça Eleitoral vai ser obrigada a anular a eleição se mais de 50% dos eleitores anularem o seu voto. Mito ou verdade? Isso é um mito, mas ele é um mito que ele tem duas origens. Ele pode ser, na verdade, uma desinformação em virtude do que consta do Código Eleitoral, que diz que se os votos forem anulados judicialmente, ou seja, se o juiz, por determinação, por exemplo, o candidato vencedor comprou votos, aí nesse caso a gente tem uma convocação de uma nova eleição. Anteriormente, na regra que valia até a eleição de 2016, só poderia ser anuladas as eleições se o candidato vencedor tivesse mais de 50% dos votos, aí anulava a eleição e comprou votos, o juiz anulava a eleição e fazia uma nova eleição. Se ele tivesse menos de 50% dos votos vencedor, aí não anulava a eleição, o segundo colocado assumia. Com a última reforma eleitoral, agora, em qualquer situação em que o candidato vencedor tivesse anulado judicialmente, ou seja, por uma decisão de um juiz, cassar os votos desse candidato, aí sim nós temos uma nova eleição. Entretanto, aquela pessoa que não comparece para votar ou que comparece e vota nulo por sua livre consciência, esse voto nulo ele não é computado. Para fins eleitorais, nós só computamos os votos válidos, que são os votos dados a candidatos ou, no caso de eleições proporcionais, a partidos políticos. Nós desprezamos o voto branco, desprezamos o voto nulo. Ou seja, o voto nulo ele só serve, na verdade, para valorizar o voto de quem votou algum candidato. Então, imaginamos uma cidade com 100 mil eleitores e 50 mil votam nulo. Significa que os 50 mil que votaram em alguém têm o seu voto dobrado. Ou seja, ao invés de seu voto valer 1 em 100 mil, vai valer 1 em 50 mil. Ou seja, valoriza o voto de quem vota em algum candidato. Mas esse fake news ele tem duas origens. Primeiro, eu disse, é a desinformação pela má interpretação do que está no Código Eleitoral. E o segundo é uma estratégia de campanha, na verdade, dos candidatos maldosos. Então, imagine, por exemplo, numa eleição para deputado estadual, em que eu tenho uma base eleitoral na capital. Então, na capital, eu espalho a verdade e estimulo as pessoas a comparecer para votar. Mas, digamos que numa determinada região eu não tenha votos. Então, se eu não tenho votos, é melhor que quanto mais votos nulo tiverem, pior para os candidatos que são concorrentes meus. Eu não vou ter muito voto lá. Então, assim, na verdade, é uma estratégia que as pessoas utilizam espalhando mentiras como essa em algumas regiões para poder desfavorecer o candidato de oposição. Já que eu não vou ter voto lá, é melhor que lá ninguém vote. E em relação ao voto em branco, é verdade que o voto em branco vai para o candidato que está na frente? Então, Mariane, esse é mais um mito que a gente tem no dia a dia. A origem desse mito é o próprio Código Eleitoral. O Código Eleitoral é uma lei muito antiga, de 65, e naquela época, no Código original, ele dizia o seguinte, que o voto branco, ele contava como voto válido. Então, ele contava para fins de cálculo do quociente partidário, do quociente eleitoral, que é para eleger as pessoas nas eleições proporcionais, que é para deputado federal, deputado estadual e vereadores. Então, naquela época, era muito mais difícil você alcançar o quociente eleitoral, porque além do voto dado a candidato, do voto dado a partido político, ainda contava o voto branco. Então, para dar um exemplo de um exemplo bem típico e clássico, na eleição de 1990 para deputado federal em Mato Grosso, o saudoso Dante de Oliveira, que foi candidato naquela eleição a deputado federal, ele foi o mais votado de Mato Grosso e mesmo assim ele não foi eleito. Por quê? Porque o voto branco, como computava, o quociente ele foi muito alto. E aí o partido que ele pertencia à época, que era o PDT, ele não alcançou o mínimo
para conseguir eleger uma única pessoa. Então, ele, apesar de ser mais votado, acabou não sendo eleito. Então, isso desfavoreceu. Acontece que desde 97, com a alteração da lei com a criação da lei 9.504, a gente mudou o sistema. Então, atualmente, o voto branco não conta mais como voto válido. Somente votos dados a candidatos e votos dados a partidos, no caso de eleições proporcionais. Então, esse é mais um mito que tem origem na legislação. Você falou em coeficiente, o coeficiente tem data certa para deixar de existir, né? Sim, na verdade, o quociente eleitoral, o sistema brasileiro, ele tem uma definição diferente. Na verdade, são mecanismos para se definir como se elege alguém numa eleição proporcional. Volto a repetir, deputado federal, estadual e vereadores. Cada país tem uma forma de fazê-lo. A maioria dos países do mundo elegem por meio de votação majoritária, ou seja, quem é mais votado acaba ganhando a eleição. Os Estados Unidos, por exemplo, lá não se chama deputado, chama representante. Então, na Câmara de Representantes, que seria a nossa Câmara de Deputados, a eleição ela é majoritária, ou seja, se divide os Estados Unidos em 425 distritos, cada distrito tem uma eleição majoritária para eleger uma pessoa. Quem ganhar a eleição acaba sendo um dos representantes em cada um dos distritos. É o chamado voto distrital. No Brasil, se discute muito isso, então é muito difícil saber como vai ser a eleição futura, porque a cada eleição o Congresso Nacional faz alterações. Sempre se chama de mini-reformas, mas são reformas que vão sendo feitas a cada eleição. Lembrando que as alterações na legislação só podem ser feitas até um ano antes da eleição. Então, uma alteração que fosse feita no ano eleitoral, ela só poderia valer para a próxima eleição. Então, é muito difícil dizer como vai ser a próxima eleição. Nilson, em relação a... Você falou do candidato, mas que ele foi muito votado, mas ele não conseguiu por causa do coeficiente eleitoral. E em relação aos cargos de governador e prefeito, por exemplo, em eleições municipais e gerais, por quando que vai ter um segundo turno e quando que não tem segundo turno? A população sempre tem essa dúvida, né? Então, a primeira dúvida seria então essa. Ou seja, é verdade então que sempre o candidato mais votado vai ganhar a eleição? Depende. Nas eleições para presidente da República, para governador, para as capitais e para os municípios com mais de 200 mil eleitores, sempre há um segundo turno quando o candidato mais votado não alcança mais de 50% dos votos válidos. Votos válidos, no caso de eleição majoritária, votos dados apenas a candidatos. Então, ele tem que ter sozinho mais votos que o somatório de votos de todos os seus concorrentes. E quando tem a somatória de votos, ele tem mais votos que os concorrentes juntos, aí ele recebe, aí ele ganha no primeiro turno. Ele ganha no primeiro turno, ou seja, o mais votado vai estar eleito. Quando ele não tem mais 50% dos votos, ou seja, ele ganha, mas não leva. Ou seja, vai haver um segundo turno entre ele, que é essa pessoa mais votada, e o segundo colocado, o segundo mais votado. E aí ele pode ter ganho no primeiro turno e, eventualmente, perder no segundo turno. Então, só ganha em primeiro turno quem teve mais de 50% dos votos, se o município tiver mais de 200 mil eleitores. Só que naqueles municípios pequenos, por uma questão de custo, o Congresso entendeu que não deveria ser assim. Então, no município com menos de 200 mil eleitores, não há segundo turno nenhuma hipótese. Ou seja, quem for o vencedor da eleição, com qualquer percentual, com 30%, 40%, 45%, ele está eleito. Isso para a eleição para prefeito, no Sim. caso. Né? Na eleição de presidente e de governador, sempre há segundo turno. Quais os municípios, então, que a gente tem segundo turno para eleições para prefeito hoje, na realidade, Mato Grosso? Para segundo turno são nas capitais e nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Abaixo de 200 mil, nunca há segundo turno. Hoje nós temos mais de 200 mil eleitores em Várzea Grande. No caso de Mato Grosso, somente Cuiabá temos mais de 200 mil. Várzea Grande tem 194 mil, está muito próximo desse montante, mas não chegamos ainda nesse quantitativo. Você acredita que depois da revisão do eleitorado, Várzea Grande consiga chegar a 200 mil eleitores? Várzea Grande vai diminuir um pouco o eleitorado com a revisão, mas naturalmente as pessoas vão procurar o território, vão recompor esse percentual, mas é importante que durante a revisão cresceu muito o eleitorado de Várzea Grande. Por quê? Porque as pessoas procuraram o território para transferir seus títulos. Então, muita gente morava em Várzea Grande e votava em outros municípios. Então, ele cresceu bastante o percentual, só que agora vai ter um cancelamento de títulos, vai cair um pouquinho. Mas é muito difícil chegar em 200 mil eleitores por um motivo simples. A população de Várzea Grande já não cresce mais, assim como a de Cuiabá e dos demais municípios de Mato Grosso, como crescia antigamente. Hoje as pessoas têm menos filhos. Antigamente tinham 9, 10 filhos. Hoje em dia as pessoas têm um filho. Então, se um casal tem um filho só, a população diminui. Então, o crescimento de Várzea Grande hoje é muito pequeno, chega de 1% ao ano. Então, dificilmente vai chegar em 200 mil nos próximos 10 ou 20 anos. Nilson, vamos falar um pouco sobre
a segurança do processo eletrônico de votação. Nós temos várias dúvidas em relação a isso e a gente vai reservar o segundo bloco em relação a essa questão, se é seguro, se não é seguro, se as pessoas conseguem violar ou não. Antes de ir para o segundo bloco, eu queria, em 30 segundos, uma mensagem para o eleitor que pensa em não votar nesta eleição. É importante dizer o seguinte, você tem uma obrigação perante a Justiça Eleitoral, primeiro de comparecer para votar. Aquele que não vota tem que justificar o voto. E quem não justificar o voto vai ter que pagar uma multa. Quem justifica o voto tem o mesmo trabalho de votar. E quem paga a multa, é importante saber que essa multa vai para o partido político. Se você está querendo deixar de votar em protesto, você está, na verdade, financiando os partidos políticos. Então, compareça para votar. É isso aí, não deixe de cumprir o seu dever de cidadão, porque o ato de votar é um direito, mas é um dever também, senão não seria obrigatório. Compareça, vote com consciência e pesquise a vida do seu candidato antes de votar. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a segurança do processo eletrônico de votação. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Cidadania em Debate e hoje estamos falando sobre mitos e verdades em relação às eleições. Está conosco o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Nilson Bezerra. Nilson, este segundo bloco a gente quer falar sobre mitos e verdades em relação à urna eletrônica, em relação ao processo eletrônico de apuração dos votos também. É verdade que os partidos e os candidatos conseguem saber quem votou em quem? Então, primeiro, a base do sistema eleitoral brasileiro é uma base constitucional. A Constituição Federal, em seu artigo 14, é muito bem clara em dizer que o voto é secreto. Então, como tal, se a Justiça Eleitoral ela informasse uma relação para quem você votou aos partidos, por exemplo, essa votação seria toda inconstitucional. Então, não, isso é uma mentira. A Justiça Eleitoral ela faz de tudo para garantir o sigilo do voto de cada cidadão. Por que não existe o voto em cédulas e em lona no Brasil? É porque é proibido ou porque existe a urna eletrônica para substituir essa forma de votação? Então, o voto em cédulas ainda existe no Brasil da seguinte maneira. A urna eletrônica é o modo principal de se votar. Caso ela apresente um defeito, porque como equipamento eletrônico ela pode apresentar um defeito, ela é substituída por uma outra urna eletrônica. Em caso do segundo defeito, aí a gente vai para votação em cédulas. Mas algo em torno de apenas 0,3% ou 0,4% das urnas do Brasil chegam à votação em cédulas. Mas a preferência é sempre votação eletrônica. E por que o voto em cédula é inconstitucional? Porque, na verdade, além do voto ser secreto, a Constituição determina que o voto é universal. O voto universal é o voto de todos. E a votação em cédulas, ela não traria o voto universal. Por quê? Alguns grupos sociais só conseguem votar por intermédio da urna eletrônica. Por exemplo, um eleitor cego, ele não consegue votar ao escrever, porque ele não consegue escrever, porque ele não enxerga. Então, ele não conseguiria votar em cédulas, por exemplo. O eleitor com deficiência, por exemplo, também teria dificuldades. O eleitor que é analfabeto também, ele não sabe ler e escrever. Na urna ele consegue votar por quê? A urna você não precisa escrever o nome do candidato ou digitar o nome do candidato. Você digita apenas números. O analfabeto, ele não sabe ler e escrever, mas ele sabe contar, ele sabe usar o telefone, então ele consegue votar. E no caso do cego, ou da pessoa com baixa visão, essa pessoa ela consegue votar na urna porque nós que enxergamos temos uma confirmação visual, ou seja, eu aperto o número, aparece a foto e o nome do candidato e eu consigo verificar se aquele é meu candidato. Eles têm uma confirmação auditiva, ou seja, quando aperta o número da tecla, eles ouvem qual tecla eles estão apertando. Então, eles conseguem saber, por uma confirmação auditiva, em quem eles estão votando ou não. E no caso do eleitor analfabeto, ele não consegue ler o nome do candidato. Ou seja, aperta as teclas, aparece o nome do candidato, ele não sabe ler. Mas aparece a foto, ou seja, pela foto eu consigo saber se aquele é meu candidato ou não. Por isso, Mariana, é importante uma dica para os candidatos, é o seguinte, você tem que colocar uma foto muito parecida como você é no seu dia a dia. Sem Photoshop. Sem Photoshop. Então, se você tem 50 anos de idade, você tem que parecer na foto com uma pessoa de 50 anos. Não dá para botar um Photoshop e você parecer 20. É por isso que tem candidatos que vão para a urna com chapéu, porque ele usualmente usa chapéu. Se no dia a dia você é um trabalhador rural que usa uma camiseta para trabalhar, então você tem que tirar foto com a camiseta. Porque ninguém vai te conhecer de terno. As pessoas acham que a foto da urna tem que ser uma foto como se fosse uma foto para documento e botar um terno lá para tirar foto. Não, a foto tem que ser muito parecida como você está no dia a dia. Se no dia a dia você usa uma camisa azul, tire foto com camisa azul também, ou seja, tente parecer o mais próximo possível como você é na realidade. Você falou que
que o voto em urna é um voto que garante o que está previsto na Constituição. Na sua opinião, o Congresso Nacional não pode voltar atrás e abolir o voto em urna eletrônica, por exemplo? Não, como eu disse, a Constituição Federal, no artigo 14, é bem clara em dizer que o voto é livre, direto e secreto e universal. Ou seja, sem a urna, nós não temos voto universal. O que nós temos que fazer é sempre, claro, aprimorar o processo de votação. Que vem sendo feito há 20 anos. Sim. Ou seja, a urna que nós temos hoje não é a mesma urna que a gente tinha quando tivemos a primeira urna em 96. Ela vem evoluindo ao longo dos tempos. E nós precisamos dessa evolução. O processo tecnológico, ele é necessário essa evolução. A evolução tem que continuar. Agora, combater a urna eletrônica e retirar a urna eletrônica, não, isso é inconstitucional. Por quê? Porque sem a urna eletrônica, qualquer que seja o modelo de urna eletrônica, a gente não teria condições de garantir o que a Constituição prevê, que é o voto universal, o voto de todos. As pessoas com deficiência visual, os analfabetos, não conseguiriam votar sem a urna eletrônica. As pessoas que criticam a urna eletrônica, eles dizem, olha, se a urna eletrônica é tão segura assim, por que países de primeiro mundo não usam urna eletrônica para colher os votos dos eleitores? Isso é mito, é verdade? O que a Justiça Eleitoral fala em relação a esse fato? Esse é mais um mito. Na verdade, assim, o país mais tecnológico do mundo, o país mais desenvolvido do mundo, que seria os Estados Unidos, por exemplo, lá não usa urna eletrônica. Por que lá não usa? É que, na verdade, o modelo americano é um modelo diferente do Brasil. O Brasil é uma federação e a mesma lei eleitoral que vale em Mato Grosso, ela vale em São Paulo, vale no Ceará, vale no Rio Grande do Sul. Então, nós temos uma única lei no Brasil. Mas isso vale para a lei penal também. A mesma Código Penal que funciona no Nordeste, funciona no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, no Norte. Lá é diferente. Lá é uma confederação. Significa que cada um dos 50 estados americanos é como se fossem 50 países que estão unificados numa confederação. Cada um tem sua própria lei. Então, alguns estados americanos têm pena de morte e outros não têm. Alguns permitem o aborto, outros proíbem o aborto. Ou seja, a legislação lá é individualizada. Então, cada um pode adotar a urna e o outro pode não adotar. Atualmente, dos 50 estados americanos, 27 utilizam urna eletrônica. Então, vou dar um exemplo bem simples, Mariane. Então, mais de 50% dos Estados Unidos usam a urna eletrônica. E na eleição de 2000, por exemplo, nós tivemos uma recontagem de votos na Flórida, naquela eleição disputada entre Al Gore e George Bush, que acabou ganhando George Bush. Houveram vários votos, na época era voto manual, por cédulas. Houveram várias recontagens de votos e cada recontagem, uma hora ganhava Al Gore, outra hora ganhava George Bush, e até que a Suprema Corte americana entendeu que aquela seria a última recontagem e aí, depois de 40 dias, definiu que o George Bush ganharia aquela eleição. Eles tiveram um grande problema de confiabilidade do sistema de votação americano. Sabe qual foi a solução que eles adotaram para solucionar isso nas eleições futuras? Informatizar. E adotaram a urna eletrônica. Então, hoje a Flórida, ela tem urna eletrônica, ou seja, a mesma Flórida que teve aquele problema em 2000, hoje ela tem urna eletrônica. A diferença é que os Estados Unidos, como eu disse, são legislações diferentes, cada estado americano tem uma urna diferenciada. Por exemplo, algumas urnas são por touchscreen, a pessoa vai lá como se fosse um tablet e vai por touch. Outras urnas você tem outros modelos mecânicos de votação. Vale ressaltar que no Brasil elas têm realidade muito diferente. A maioria das urnas americanas, por exemplo, são urnas interligadas na internet, o que facilitaria, por exemplo, um hacker invadir essas urnas, né? No Brasil, vem a pergunta, um hacker poderia invadir a urna? Se a urna... Era a próxima pergunta, porque então, os hackers conseguem invadir a urna eletrônica brasileira? Sim, olha só. Não, a brasileira. Sim, é a pergunta, né? Ou seja, obrigado pela pergunta. Primeiro é o seguinte, é importante ressaltar o seguinte, mas se o hacker invade a NASA, invade o Pentágono, por que não vai invadir a Justiça Eleitoral brasileira, né? Por um motivo muito simples, a urna não está na internet. A urna ela é totalmente desconectada da internet. Porque a urna brasileira ela é feita para funcionar, como eu disse, o voto é universal em todos os locais. Assim como ela funciona na Avenida Paulista, em São Paulo, ela tem que funcionar numa aldeia indígena em Mato Grosso. Então a urna lá não tem internet, então não funcionaria o modelo americano, por exemplo, de uma urna conectada à internet. Então a urna ela é totalmente desconectada da internet, ela só é ligada na energia. E mesmo assim, se acabar a energia, a urna funciona porque ela tem uma bateria interna. E se a bateria acabar, Mariane, a gente coloca uma bateria de carro e a urna continua funcionando. A urna brasileira ela é feita para funcionar em condições que só existem no Brasil. Nos Estados Unidos tem internet em todo lugar, até na floresta tem internet, aqui no Brasil é diferente. Então a urna brasileira ela não pode ser invadida por um hacker por esse motivo simples, porque ela não está conectada na internet. Mas alguém pode dizer assim, Mariane, olha, então depois que saiu a urna, você coloca o resultado dela no computador e transmite. Aí na transmissão eu posso mudar o voto.
também não daria. Sabe por quê, Mariane? Porque ao terminar a votação, sai o boletim de urna impresso. Se você mudar o resultado depois, seria facilmente detectável. Por quê? Porque eu tenho um voto impresso que saiu da urna e eu consigo comparar. Então, se eu tive 50 votos naquela urna e depois me tiraram 10 votos, eu consigo provar isso facilmente por meio do boletim de urna que é colado na porta da sessão e é entregue a cada um dos partidos políticos. E o boletim de urna, ali, ele é acompanhado também por representantes dos partidos, da OAB, de todos os cidadãos que estão ali. Sim, Nilson, com cópia, inclusive. Você falou, pelo que você diz, a Justiça Eleitoral é bastante avançada no que diz respeito a tecnologias. É possível que a gente caminhe um dia para as pessoas votarem de casa pela internet? Então, eu acredito que não. Na verdade, assim, a gente precisa conhecer o passado para poder projetar o futuro. Às vezes a gente comete erros que são os mesmos erros do passado, mas travestidos de uma maneira diferente. Então, lá no passado da eleição brasileira, nós já tivemos o chamado voto de cabresto. O voto, na época do Império, por exemplo, não era secreto, o voto era aberto. Então, significa que o seu patrão ou seu pai podia entrar com você na sessão eleitoral para acompanhar em quem você iria votar. Então, era muito comum uma pressão muito grande sobre isso. Porque se você não votasse em quem seu patrão queria que você votasse, ele te mandava embora na segunda-feira. Então, esse voto de cabresto era um voto muito ruim, que foi eliminado com a determinação de que o voto passaria a ser secreto. Isso só aconteceu, Mariane, nos anos 30. Somente nos anos 30 que o voto passou a ser secreto e aí diminuiu essas pressões que existiam do voto de cabresto. Se a gente voltasse a ter votação pela internet, o Brasil já tem tecnologia hoje para votar pela internet, ou seja, você poder votar da sua casa. Mas isso não vai acontecer por um motivo simples. O seu patrão poderia muito bem dizer o seguinte, ó, a eleição é domingo esteja todo mundo aqui em nossa empresa para votar daqui. E quem não votar no candidato que eu, patrão, indicar, está demitido na segunda-feira. Então, para evitar esse tipo de pressão, é que o voto continua sendo secreto e tem que ser feito na urna eletrônica com a presença de fiscais e a presença de mesários que são representantes do juiz eleitoral naquela sessão eleitoral. Por isso também é proibido entrar com máquinas fotográficas, celular, na cabine da urna para não registrar em quem você votou. Para coibir também a venda de votos. Né? E é importante, assim, às vezes a gente compara o modelo brasileiro com o modelo de outros países, é importante dizer o seguinte, cada modelo de votação, ele é associado ao estilo de vida, à população de cada país. E a cultura de cada país. A cultura de cada país. Então, vou dar um exemplo, assim, bem clássico. A Suíça, por exemplo, assim como vários países do mundo, ela permite o voto pelo correio. Então, no tribunal nós temos uma servidora que ela é cidadã suíça também. Ela é brasileira, mas cidadã suíça. Ela tem dupla nacionalidade. Então, ela recebe nas eleições, pelo correio, uma cédula para poder votar na eleição suíça. Então, ela preenche essa cédula e encaminha pelo correio para votar. Já pensou se no Brasil o voto fosse pelo correio, por exemplo? Nós teríamos muito mais fraudes. Seria muito mais fácil comprar votos, porque aí o candidato que está pagando os R$50, por exemplo, estaria vendo em quem você está votando e você ia depositar no correio aquele voto. Então, os modelos que funcionam nesses tipos de países podem não funcionar no Brasil. É que na Suíça, as pessoas não foram fila, as pessoas não param em vaga de deficiente, e as pessoas... É um país com uma cultura bem diferente da cultura brasileira. Então, o voto, por exemplo, no Brasil é obrigatório porque a gente não tem uma cultura necessária para chegar ao ter o voto facultativo. Então, o Brasil precisa evoluir como nação para depois ter conquistas como, por exemplo, o voto facultativo. Falando em voto facultativo, em que situações é cancelado o título do eleitor? Se ele deixar de votar, mas justificar sua ausência às urnas por 3 vezes, será cancelado o título dele? Então, esse é mais um mito. Na verdade, assim, a pessoa tem a obrigação com a Justiça Eleitoral, primeiro, de comparecer para votar. Caso ela não compareça, a alternativa é que ela faça a justificativa do voto. Caso ela não justifique o voto, a terceira alternativa é que ela faça o pagamento da multa. O importante é que ela tenha quitação eleitoral. É um mito dizer que você só pode justificar 3 vezes, na 4ª vez vai cancelar o título. Não. O título só é cancelado quando você não vota, não justifica e também não paga multa. Se você por 3 vezes deixar de fazer essas 3 coisas, uma dessas 3 coisas, aí sim seu título vai ser cancelado. Mas justificar, você pode justificar a vida inteira. Lembrando que ele só pode justificar se ele estiver numa cidade diferente daquela cidade onde ele vota. Na mesma cidade não adianta. Sim. Então o eleitor de Cuiabá, ele não consegue justificar o voto numa sessão eleitoral de Cuiabá. Ele até consegue fazer na urna eletrônica, mas ao processar no TRE, a gente vai identificar que ele é do mesmo município que ele vota e nós não vamos aceitar aquela justificativa. Ou seja, ele vai ter que pegar um ônibus e votar na sua sessão eleitoral. E lembrando também que cada turno contabiliza como uma eleição, né? Sim, o primeiro turno é uma eleição, o segundo turno é outra eleição, e se 3 eleições ele não comparecer, não justificar e não votar,
o título é cancelado. Ou seja, na eleição de 2018, caso a gente tenha segundo turno, já conta como 2 eleições. Ou seja, no primeiro turno da próxima, se ele deixar de votar, de justificar e de pagar a multa, ele teria seu título cancelado. Obrigada, Nilson, pela sua presença. Nós chegamos ao fim do nosso programa. E você que está em casa, se você tem dúvidas em relação às eleições ou à urna eletrônica, não passe adiante as informações que chegam a você. Você pode estar passando adiante uma informação falsa que vai prejudicar muita gente. Se você tem dúvidas, ligue para a Ouvidoria Eleitoral lá no TRE, o número é 0800 647 8191. Ou encaminhe um e-mail para a ouvidoria que a gente vai responder, vai tirar a sua dúvida. ouvidoria@tre-mt.jus.br. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui e até o próximo programa.